Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de Números, capítulo 21, do versículo 4 ao 9, temos um evento onde o povo de Deus estava caminhando e o texto vai dizer que a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Estamos falando do povo de Deus, o povo de Israel no deserto. Primeira coisa que aconteceu no versículo 4 é que a alma deles se angustiaram no caminho. Quando a alma deles angustia no caminho, eles começam a murmurar contra Deus e contra Moisés. Anteriormente, eles murmuravam contra Arão e contra Moisés, mas agora Arão já era morto e eles, na ânsia de encontrar alguém para jogar a culpa, para murmurar, para criticar, eles colocam na conta de Deus. Não tem mais como colocar culpa em Arão, murmura, joga a culpa em Moisés e em Deus. Diz o texto que Deus mandou serpentes ardentes. Essas serpentes picavam o povo e muita gente morreu. As pessoas morriam, então eles foram até Moisés, pediram perdão e pediu para que orasse para que Deus tirasse aquela praga do meio deles. Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e levantasse aquela serpente em um local que todos pudessem ver. E quando alguém era picado por uma cobra, era só olhar para a serpente que Moisés havia feito e essa pessoa ficaria curada, sarada, o veneno não fazia efeito. Vamos só meditar aqui um pouquinho no que foi explicado aqui. Primeiramente, no versículo 4, vemos o povo ficando angustiado no caminho. Quando ficamos angustiados, temos um sério risco de falar coisas que não deveríamos falar, de jogar a culpa onde não deveríamos julgar. Aqui, o povo de Israel começa a falar contra Deus e falar contra Moisés. O povo começa a ter desejo, vontade de quando era escravo lá na terra do Egito. E começa a dizer, olha, esse lugar não tem alimento e nós estamos fartos, cansados, enjoados desse pão vil, desse pão desprezível, desse pão miserável, de acordo com algumas traduções que eu conferi antes de fazer o vídeo. E, consequentemente, a serpente vem. Quando você começa a amaldiçoar a sua vida, a murmurar demais, as coisas tendem a piorar. E Deus manda fazer uma serpente de metal, uma serpente de bronze. É impressionante que essa serpente não era para adoração, ela não era para ser reverenciada, era apenas para olhar para a serpente. E você deve estar perguntando, por que olhar para uma serpente? Porque a serpente, desde o jardim do Éden, quando o homem peca, a serpente vem trazendo ali um símbolo de coisa ruim. E quando o homem olha para a serpente, é como se ele estivesse olhando para o seu próprio pecado, para a sua própria murmuração, olhando para o seu problema. O problema do povo era que a serpente estava picando eles, e eles estavam morrendo por isso. E agora tinham que olhar para aquele animal com horror. A serpente, eles deveriam olhar para ela. Vemos, por exemplo, que mais à frente, essa serpente foi destruída em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. Destrói-se a serpente, chama-a de Neustã, porque é literalmente um pedaço de metal, pedaço de metal que não tem valor algum. Em João, capítulo 3, versículo 14 e 15, Jesus se compara com essa serpente. Ele vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele também seria levantado. Ele está dizendo, olha, o povo olhava para aquela serpente que era o seu pecado, que era a sua condenação, que era o seu problema. Agora terá que olhar para mim.
Quando olhamos para Jesus, o texto sagrado diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e ele se fez pecado por nós. Quando olhamos para a cruz, observamos um Jesus que está levando os nossos pecados para nos purificar. E como ser livre então do veneno da serpente, da antiga serpente de Satanás? É olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu estou todos os dias aqui, eu leio a Bíblia, eu explico a Bíblia e oro com você. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa pessoa que chegou até aqui. Que o Senhor possa, Pai, agir na vida dela de uma forma poderosa e sobrenatural. E que o sangue do Senhor venha ser, Pai, o antídoto contra todo o veneno da serpente, contra toda a ação de Satanás contra a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã com mais palavra de Deus para você.